Doutor Adão, tudo bem? Você já me conhece. Trabalho com direito de trânsito, advogado especialista em direito de trânsito. Eu sempre gosto de tomar cuidado de não seguir orientações baseado nos órgãos de trânsito pelo seguinte, não desrespeitando as autoridades, embora discordando frontalmente de algumas estratégias de comunicação, vou colocar assim. Os órgãos de trânsito, eles não têm colocado nesses últimos anos a realidade do que acontece na esfera judicial. Quando você vê o órgão de trânsito dar uma informação para você, como você agir na esfera administrativa, eu particularmente tenho as minhas ressalvas. Falo isso como advogado especialista em combate, em processo. Minha especialidade é rebater, refutar as multas, os processos, suspensão, cassação. Então, o que eu percebo na esfera judicial? Que algumas regras que as pessoas ficam vinculadas por informações nos sites de órgão público, administrativo, CETRAN, CONTRAN, DENATRAN, tudo, não condiz com a prática lá do processo judicial. É a mesma coisa que você aprender, para mim, rito administrativo, é a mesma coisa que você aprender a dirigir carro online, no computador, com simulador, e você pegar um carro de verdade e sair dirigindo na prática. Rito administrativo e rito judicial é isso. A diferença é brusca. O que não se fala no rito administrativo, nas orientações, que é o problema. Por exemplo, eu estou observando os noticiários que as pessoas estão recebendo multas de trânsito com data já vencida. Outros estão recebendo multas de trânsito com prazo para recurso, porém o CONTRAN suspendeu esses prazos. Também tem muita gente que está recebendo multas de suspensão, processo de suspensão, cassação, de 2019, de 2020, já com prazo para defesa, mas também nós temos o quê? Os prazos suspensos. Então, assim, tem de tudo. Como eu tenho uma abrangência a nível Brasil, eu recebo assim informações, trabalhos, questões que eu analiso junto com as pessoas que me procuram. O que eu percebo no Brasil é que em cada cidade as regras mudam. Um órgão de trânsito faz de um jeito, outro faz de outro. Aí vem o quê? Vem as opiniões. Aí fica, os prazos estão suspensos. Um fala, às vezes até mesmo um advogado especialista tem um posicionamento de os prazos estão suspensos. E eu respeito. Não recorra. Eu penso diferente. Eu acho que mesmo com o prazo suspenso, mesmo com a ilegalidade do CONTRAN de mudar o tempo da notificação, que o prazo é 30 dias. Na realidade, 30 dias é para emitir, para expedir. Mas tem um entendimento em muitos processos que é 30 dias para avisar a pessoa. Tem muita divergência. Mas, se você quiser já fazer a tua defesa, citar que o CONTRAN não tem competência federal para mudar a data de notificação, que isso é lei, extrapolou a competência, você pode colocar isso na tua defesa. E mesmo com os prazos suspensos, nada impede de você recorrer. Porque o fato do prazo estar suspenso é um prazo fatal. Mas se você recorre, eles têm o dever, o órgão de trânsito tem o dever de julgar. E eu entendo que tem muitos órgãos de trânsito no Brasil que não estão julgando, não estão esperando. Bom, não tem prazo para as pessoas se defenderem, está tudo suspenso, também não vamos julgar. Não. O órgão de trânsito, ele tem o dever de julgar se você recorreu. O que você não pode é recorrer, suspensão, multa de trânsito, cassação, você não pode recorrer fora do prazo. E se não é um prazo fatal, não quer dizer que você não possa recorrer. Entendeu? Estou falando bem simples para você entender. Não tem prazo fatal, mas você pode recorrer. Mas eu entendo, eu estou percebendo que muitos órgãos de trânsito não estão julgando. Então o que vai acontecer? Vai demorar muito para julgar. E outra, vem uma avalanche de processos. Entendo que algumas cidades está meio que bagunçado. Isso vai gerar um caos.
Dependendo do valor da multa ou do montante, vale a pena até você já fazer o recurso administrativo e depois pedir uma nulidade em massa de todas as multas na via judicial. Invasão de competência do CETRAN, que ele não poderia aumentar esse prazo, ele poderia suspender prazo para defesa. Essas resoluções do CONTRAN que vocês estão vendo, que suspendeu tudo, eles poderiam suspender prazo para renovar a carta, prazo para apresentar defesa, prazo para indicar condutor. Isso sim, isso aí são fatos do ato administrativo. Agora, o prazo para notificar de 30 dias, esse prazo que foi jogado um ano por causa da pandemia, ele extrapola a competência. Mas tem a questão da pandemia também, que a pandemia seria para o órgão de trânsito um pretexto para quebrar as regras. Não é, entendo que não seja. Então, meu conselho para você, que está no meio dessa bagunça, que a gente não sabe exatamente o que fazer, porque não é só o que os órgãos publicam na internet. Nos atendimentos, nos guichês de atendimento, eu tenho visto pessoas, cidadãos de bem que vão tirar uma dúvida, são ameaçados até de... Eu tenho um caso que eu atendi, inclusive foi ontem, que ele quis informações, não estava entendendo, o funcionário do órgão de trânsito que ameaçou dar voz de prisão para ele. Tratamentos truculentos. Se você foi maltratado por um órgão, por um funcionário do Detran ou do Poupa Tempo, vá na corregedoria do Detran e denuncie. Você não pode ser maltratado porque você tem uma dúvida, você não está entendendo, porque nem os advogados estão entendendo. Então não tenham medo, tenham respeito, mas não se deixam intimidar por funcionários, agentes públicos e principalmente aqueles que atendem com grosseria, estupidez e arrogância muitas vezes. Algo que é exceção, não é? A exceção são poucos casos, mas tem. E tem porque eu recebo aqui, eu trabalho com isso há 20 anos. Advogo há 4, mas atuo há 20. Então, o meu conselho para você é que, ainda que não se tenha os prazos, que não fique inerte. Recorra, apresente a sua defesa, faça você o papel ativo no processo, provoque o processo. Isso, no meio do caminho, com as mudanças de regra, você, no meio do caminho, que é lento o processo administrativo, o teu advogado, ele pode entrar com uma ação paralela, informar para o juiz que tem um processo, né? Tem que informar para o juiz, ó, tem um processo, tal, para não dar litigância de má fé. Toma muito cuidado quando você vai para o judicial e ainda está caminhando administrativo, tem que ter muita sintonia nos processos. Informa para o juiz que, em decorrência da sua vontade, decidiu recorrer, ainda que no prazo final não tivesse. E aí, você pode pegar alguns erros entre resoluções, prazos, notificações e, de maneira habilidosa, pedir a nulidade por erro processual, independente do mérito da infração, independente do mérito da culpa. O que é mérito? Culpa. Tem culpa ou não tem culpa? Não interessa. As regras do processo falharam. Então o processo é nulo de pleno direito sem avaliar a culpa ou inocência, que é o mérito. Para você entender, você que não é advogado entender. Meu conselho é que todos que estão recebendo notificação recorram. Porque você não é proibido de recorrer, né? Entendeu? Não é porque não tem prazo que você não tem que recorrer. É mais interessante para a defesa recorrer mesmo sem prazo fatal estabelecido. Ouça o meu conselho. Quando você for tirar uma informação, precisar de uma informação, confie, consulte o seu advogado. Confie no teu advogado e não no teu acusador. O órgão de trânsito no rito administrativo é parte acusadora. Na acepção jurídica da palavra. Tem nada a ver com as pessoas do Detran. Processualmente você é réu. No processo judicial, inverte, você é o autor, do Detran é réu. E quando as regras do jogo mudam no rito judicial e o Detran passa a ser réu, ele tem que prestar contas, esclarecimentos de coisas que aqui no rito administrativo ele não precisa. E é com isso que milhares de multas e processos de suspensão podem ser anulados. Nem tudo que você tem direito o Detran expõe nos sites administrativos. Ele fala que você não pode indicar condutor. Ele não fala nada. Ó, não pode indicar condutor depois de instaurada a suspensão. Você já perdeu o prazo para indicar lá a multa. E no rito judicial, os juízes estão aceitando. E aí? Essa informação está no site do Detran? Não está. Doutor Adam,
direitodetrânsito.com.br, assina o canal, apoia para esse canal crescer. E agora, como vocês que me acompanham mais tempo, estou aos poucos melhorando aqui uma dor do pescoço, né? Fiquei bem ruim aí na pandemia, mas agora aos pouquinhos estou melhorando. Você apoia o canal crescer e mais pessoas conhecendo os seus direitos. Um abraço e até a próxima.